Olá, muito boa tarde, tudo de bom pra você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje tem estreia aqui no nosso programa, chefe Milena. Aliás, Milena não é chefe, ela é confeiteira. Sim. A Milena está aqui com a gente hoje, nós vamos aprender a fazer uma decoração de bolo linda demais, com esculturas de arroz. Você vai adorar essa receita, fique aqui com a gente. Olha que coisa mais linda esse trabalho. E você vai aprender a fazer esse passo a passo. E é super legal porque você fatura mais quando você aprende a decorar os bolos. Qualquer bolo você pode fazer em bolos de aniversário, em bolos de casamento também. Então fique aqui com a gente para você aprender a fazer o passo a passo com a confeiteira Milena. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante também. Estou recebendo o casal aqui, que é a Cláudia e o Paulo. Nós vamos falar da importância de você se mexer. A despeito da idade, se você não gosta, por exemplo, de academia, você precisa arrumar algo que você gosta de fazer. Nós vamos falar de algo que é extremamente importante, que é a mobilidade funcional, que funciona realmente quando você começa a entender que o seu corpo precisa se mexer. E existem alguns testes para você perceber no seu dia a dia aquilo que você precisa se adequar melhor, que você precisa investir mais para que você não perca essa mobilidade. Você vai entender a importância dela daqui a pouquinho nessa conversa com eles. E olha, nós estamos falando com a maioria da população brasileira, porque só para você ter uma ideia, olha, isso é um absurdo. De acordo com o IBGE, 87% dos jovens não praticam nenhum tipo de atividade física. Quando nós falamos da população em geral, pelo menos 47% da população brasileira não pratica atividade física, isso em todas as idades. E dentro desse contexto, a maioria é jovem. Então está na hora de mudarmos isso, porque quando você começa a se mexer, quanto mais cedo você tem uma longevidade, com mais alegria, com a possibilidade de você viver bem e melhor. Então fique aqui com a gente para você entender um pouquinho que na sua casa, mesmo o projeto deles inclusive é esse, na sua casa você consegue se mexer com o seu companheiro, com um amigo, com um familiar ou mesmo sozinho e sem danificar a tua saúde, porque muitas vezes a imprudência faz com que você tenha mais problemas quando você não entende como é que você faz todo esse movimento. Então daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Paulo e com a Cláudia, você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. E eu quero começar o programa de hoje conversando com o Dr. Daniel Camelot, oftalmologista, querido, que eu amo. Estava morrendo de saudade do Dr. Daniel, porque hoje é o dia da saúde ocular. E eu conversava um pouquinho com o doutor sobre isso, e nós vamos falar de algo extremamente importante, porque também, de acordo com o IBGE, pelo menos 6 milhões de brasileiros têm problemas graves na visão, e 35 milhões já usam algum tipo de óculos. Agora, existe a prevenção que é extremamente necessária para que nós não tenhamos esses problemas, porque a maior parte das doenças graves, elas ocorrem principalmente porque você não se cuida. E muitas pessoas pensam que você só vai ao oftalmologista quando você tem uma dor de cabeça, ou se você usa óculos, você passa anos com o mesmo óculos, e isso pode danificar demais a saúde dos seus olhos, né, doutor? Boa tarde, uma alegria ter você aqui conosco, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Sim, boa tarde, Keila. Mais uma vez, obrigado. A saudade mesmo, tem um tempo que a gente não... Hoje, sobre isso? Pode falar, doutor. Sim, então é importante isso sobre a saúde ocular, porque muitos pacientes acham que andando em qualquer canto, fazendo óculos, enxergando melhor, já cuidou da saúde, mas não é bem assim. O exame oftalmológico, ele depende de são várias fases, e o óculos é só o início do exame. Existem doenças oculares silenciosas que podem causar até cegueira, que se não detectadas precocemente, não tem como a gente reverter. Então, o exame oftalmológico completo com o médico oftalmologista é muito importante. Doutor, é importante você falar sobre isso, porque eu estava lendo que pelo menos 75% dos casos graves, eles podem ser evitados com a prevenção, né? E muitas pessoas, com essa história de venda de óculos em todos os lugares, né, doutor, essa acessibilidade, você experimenta um óculos, por exemplo, na farmácia, ou mesmo numa loja de conveniência que eu já vi. Estou enxergando melhor com ele, pronto. As pessoas não entendem que mesmo você enxergando naquele momento melhor com aquele óculos, ele pode danificar a saúde dos olhos, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Esse grau não vai ter o grau exato. É difícil dos dois olhos serem iguais, é difícil esses óculos de qualquer canto terem o astigmatismo. Às vezes ele vai pegar um óculos mais forte, mais fraco, a qualidade do óculos não vai ser a mesma. E além disso que eu falei de passar batido várias doenças, como o glaucoma, problemas na retina, que podem ser prevenidos precocemente, esses exames não vão ser feitos. Até crianças que passam a vida inteira, até os 7 anos de idade, sem fazer o exame,
Às vezes ela tem um grau alto no olho, o outro não tem nada, então ela está enxergando porque um compensa o outro. Mas esse estímulo visual deve ser feito até os 7 anos de idade. Então esse exame oftalmológico de rotina, mesmo sem sentir nada, nesses pacientes, anualmente pelo menos, é muito importante para evitar qualquer problema mais grave. Doutor, a partir de quantos anos é o ideal para começarmos a fazer os testes? E também para começar a passar por uma consulta com o oftalmologista? A gente diz que é importante essa avaliação, já começa na maternidade, desde o teste do olhinho. Então esse exame oftalmológico de rotina é feito desde a maternidade, e ele saindo da maternidade vai ser feito anualmente no consultório oftalmológico, mesmo não sentindo nada. Essa avaliação é importante, principalmente em pacientes prematuros, pacientes que têm histórico na família de estrabismo, aquele desvio ocular. Então, o exame de rotina é feito desde a maternidade. Então, o exame oftalmológico, mesmo em crianças não verbais, crianças pequenas, com fundo de olho quando necessário, é muito importante para detectar um grau precoce, estimular a visão e fazer o exame completo. Agora, doutor, existem alguns sinais de que eu já posso estar apresentando algum problema? E eu estou te perguntando isso porque eu também estava lendo a respeito e eu vi que em alguns casos o estilo de vida e até alguns hábitos que nós temos pode acabar prejudicando a saúde, né? Sim, existem estudos que crianças até os 7 anos de idade, aquele fato de você ficar no celular o tempo inteiro, de perto, lendo, e não tendo descanso, não trabalhar, não brincar no sol exposto à luz solar, isso pode ajudar a aumentar o grau de miopia. Então existe um certo limite, é importante a criança brincar, não ficar só no celular o tempo inteiro, porque existe essa associação do uso intenso de aparelhos eletrônicos celulares de perto com um aumento na miopia. E existe um início para eu fazer isso? Porque nós vemos hoje, muitas vezes, a criança pequenininha, 7, 8 meses, e os pais já abrem, por exemplo, um notebook para que a criança assista a um desenho. É muito cedo, doutor? Tem uma idade mínima para começar a liberar essas telas? Sim, a gente tenta explicar que é sempre bom segurar o máximo possível, porque a partir do momento que você libera, existe a criança vai querer cada Não para vez mais, né? E é mais difícil segurar. Então, o quanto mais segurar, melhor, principalmente até os 7 anos de idade. A gente sabe que é difícil em alguns momentos segurar, isentar, mas pelo menos limitar é bem importante. Mas crianças pequenas, meses, até 3, 4 anos de idade, é bom evitar mesmo. O quanto possível você evitar o celular para você não ter esse estímulo de a mudança da anatomia do olho, essa acomodação excessiva da musculatura e evitar essa indução do aumento da miopia. Então, o brincar na área externa é muito mais importante do que ficar no celular. A gente sabe que é difícil, mas tentar segurar ou limitar o máximo possível nessas crianças pequenas. Doutor, isso serve para nós também? Depois de adultos, quais os hábitos que nós precisamos mudar para evitarmos problemas mais graves oculares? Esse uso de computador, celular o tempo inteiro, primeiro, como eu falei, a acomodação excessiva causa um cansaço ocular, dor de cabeça, até mesmo ressecamento ocular, porque você fica muito tempo lendo, você esquece de piscar, a lágrima evapora, o olho resseca e começa a dar aquela sensação de ardência, de vermelhidão do olho, cansaço no final do dia. Então, também o adulto, o quanto der para descansar um pouco do perto, dar uma andada, um descanso, um limite daquele uso da tela, do computador e do celular durante o dia, é importante também para evitar esse cansaço, essa dor de cabeça e esse ressecamento ocular que é muito comum nos dias de hoje. Doutor, além da dor de cabeça, existem alguns sinais que eu preciso estar mais atento, que podem ser sinais de que eu tenho algum problema na visão? Sim, principalmente crianças que você vê apertando muito o olho, que a criança está indo mal no colégio, ele precisa chegar muito perto da TV ou da lousa para poder enxergar, como eu falei, aquela sensação de que ele está apertando o olho para enxergar muito. E essa dificuldade no dia a dia da escola também, você deve fazer o diferencial, se não pode ser a visão. Às vezes você acha que ele não está conseguindo pegar a matéria, mas às vezes ele não está conseguindo enxergar. Está enxergando, né, a matéria. Então, sim. Então acho que esses sinais são importantes e, se detectados, é importante marcar o oftalmologista, não só como detectado, mas exame de rotina, mesmo não detectando ou não sentindo isso, seria importante, porque às vezes essa diferença de um olho para o outro pode passar despercebida pelos pais ou pelos professores e a gente consegue detectar no exame oftalmológico de rotina. Doutor, catarata, que é uma doença que a gente sabe que é comum e é tratável quando descoberta a tempo. Existem alguns sinais que eu preciso estar atento? Porque hoje, a partir dos 40 anos, é que é mais comum, né, doutor? A catarata, com o tempo, com a idade, todos vamos ter. Então é algo fisiológico do organismo, não é um problema que não vamos ter. Então depois de 60, 65, é algo que todos vamos ter.
Cirurgia de catarata cada vez é mais confiável, mais seguro. A gente tem um implante de lentes intraoculares que a gente consegue até diminuir o grau do óculos do paciente, dependendo de cada caso, e de qual lente você vai implantar. Então, além de resolver o problema da catarata, que está embaçando a visão desse paciente, você consegue implantar uma lente e diminuir essa dependência. E aquilo, a catarata, com o tempo, vai com que o paciente vai diminuindo a visão. E aquilo que estava bem vai embaçando, e no exame oftalmológico de rotina a gente vê que a dificuldade, mesmo colocando óculos, não adianta a gente trocar o vidro do relógio se o ponteiro está com problema, que a gente explica aos pacientes. Então a gente tem que saber se o problema é o óculos ou se é uma catarata, um glaucoma, uma degeneração macular na retina, o problema do diabetes, que pode causar a retinopatia diabética. Então existem várias doenças que podem afetar a visão e que devem ser fazer o diagnóstico diferencial com apenas o óculos. O óculos, como eu falei, é apenas o início do exame oftalmológico. Por isso que não posso ficar mais de um ano sem passar pelo oftalmologista, né, doutora? A despeito de idade, tanto as crianças quanto os mais velhos, né? Sem dúvida nenhuma. As crianças, por isso que eu expliquei, e acima dos 40, como você falou, existe o aferir a pressão do olho, a tonometria, para saber se o paciente tem glaucoma ou não, avaliar o nervo óptico, fazer o fundo de olho, que também detecta problemas na retina, em muitos casos dilatar o olho para olhar a periferia, ver se existem algumas roturas que podem complicar com o descolamento de retina. Então, o exame oftalmológico é muito importante, completo com o médico oftalmologista. Esse exame de esquina não vai detectar nada disso, só vai falsear o problema desse paciente. Doutor, obrigada pelas suas informações, uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. Estávamos com saudades, doutor, precisa vir aqui pessoalmente. Eu também, com certeza, vai ser um prazer, é sempre um prazer participar do programa. Um beijo, doutor, um beijo para você, para as meninas, para tua esposa também. Que Deus abençoe muito. A gente te ama, doutor. Volta logo para cá. Vocês também. Tchau, tchau. Com certeza, pode deixar. Um abraço. Tchau, Olha, tchau. O Instagram do doutor está aí na tela para você, DR Daniel Camelot. E é legal você acompanhá-lo, porque tem muitas orientações importantes que o doutor deixa ali. E na bio, tem o link também na bio, que você pode entrar em contato e marcar a tua consulta com o doutor Daniel. Um beijo, doutor. Obrigada. Beijo, eu que agradeço. Obrigado. Vamos lá, porque é hora da gente se mexer. Estou muito feliz de ter o Paulo e a Cláudia aqui hoje para falarmos de algo tão importante. Nós conversávamos lá fora, porque a gente sempre comenta e falávamos lá. Obrigada, viu, Paulo? Uma alegria ter você com a gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E casal é bom porque um estimula o outro, né? Nesse dia você tá com preguiça, falando, não, peraí, vamos lá. Puxa. É bom ter alguém em casa que gosta de malhar junto. A Cláudia, além de personal, ela é professora de yoga também, de pilates. E o Cláudio é coach. Então, vocês têm todo um trabalho que eu acho mais importante, porque hoje as pessoas buscam a atividade física por conta da estética. Eu sempre brinco que o Instagram, eu vi vocês falando lá fora sobre o Instagram pede isso hoje, né? Aquela coisa do corpo, culto ao corpo. E muitas pessoas se esquecem da importância para a saúde, que está ficando de lado, e a gente percebe que as pessoas muitas vezes se lesionam por essa falta de bom senso, né, Paulo? Sim, a gente costuma falar que a gente precisa que as pessoas entendam que é importante se movimentar mais, né? Quero emagrecer, quero ficar bonito, quero casar, a gente faz isso também. Quero arrumar marido, a gente dá jeito. A gente ajuda. Mas o foco não é esse, né? Mas o objetivo é ter um corpo mais disponível, um corpo acessível, móvel, fazer coisas, um corpo que realmente esteja disponível para executar as tarefas que a gente gosta. Sim. Passeios, viagens, brincar com crianças. Olha só. Carregar coisas. Hoje a ciência evoluiu muito e ela vai nos manter vivos por mais tempo. Mas viver bem, né? Viver bem, com autonomia. E o pessoal que pensa só em estética e emagrecimento, você acaba perdendo tudo isso. Que é a qualidade de vida, né, na verdade. Você prezar a qualidade de vida. Eu falei para você no início da importância da mobilidade funcional, que nada mais é, a Cláudia falou exatamente isso que a gente quer mostrar para você. Que é essa possibilidade de você fazer as coisas do dia a dia, a partir, vamos dizer, dos 40 anos, que é o público que eles têm trabalhado mais, com facilidade. Que são movimentos que nós fazemos automaticamente, mas que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, você vai abaixar, quando você se abaixa, você começa a sentir uma dorzinha. E muitas vezes você deixa de fazer aquele movimento porque está doendo, ao invés de se exercitar para não perdê-lo.
Então é importante esse trabalho que eles têm feito e você entender o que é, porque tem gente que fala assim, não, é porque eu vou envelhecendo. O fato de você envelhecer, a mobilidade funcional, ela é aquilo que você faz no dia a dia. Então não é algo que se perde se você tiver com o corpo em movimento, né, Paulo? O movimento, ele deve estar presente nas nossas vidas. E é o que a humanidade está indo na contramão disso. A gente vive uma sociedade cada vez mais parada, mais estática. A gente passa o dia todo sentado, levanta, sai da cama, senta para tomar um café, entra no elevador, desce, senta no carro, vai até o trabalho, senta numa mesa, trabalha o dia todo, daí volta... tá cansado pra malhar. Volta e senta no sofá para assistir uma série no Netflix. Porque tá cansado e fala, poxa, eu preciso parar um minuto. A Rede Gospel. Exato. Então, a gente, como tudo isso traz muito conforto, a gente vai tendo um corpo cada vez mais acomodado, cada vez menos móvel. E a gente precisa ter essa consciência e propor movimento para o nosso corpo. A gente gosta de chamar a nossa prática de uma prática de movimento. O que é treinar movimento? O que é praticar movimento? É explorar sobre o potencial do corpo humano. Um corpo que foi desenvolvido para percorrer longas distâncias caminhando, para subir em árvores, para olhar para cima. Hoje em dia a gente não olha para cima. Hoje em dia está tudo ao contrário, tudo na palma da mão. Para escalar, para passar por baixo, para usar mãos e pés no chão, para rolar no chão, sabe? Coisas que crianças fazem, se acomodar de cócoras, simplesmente parar numa posição de cócoras para brincar com uma criança. O que a gente faz? A gente pega uma criança que está no ambiente dela, está no chão brincando e traz para uma cadeira no alto para que a gente possa alimentá-la. Você está dizendo que muitas vezes, com o tempo, a gente perde essa mobilidade de fazer. Com certeza. Realmente. Tem alguns exercícios que não são exercícios, mas são alguns testes? A gente tem os testes, os movimentos que indicam saúde, né? Saúde e longevidade. E esse teste foi feita uma pesquisa muito grande e encontrou 5 padrões de movimento que indicam saúde e, principalmente, longevidade com autonomia. Daí, se eu não consigo, é uma coisa que eu já sei o que eu não Uma luz de consigo. alerta Eu preciso. acende. Então vamos lá, pera, deixa eu tirar o sapato. Eba! Vamos lá. Danilo, põe uma música aí, pelo menos pra não ficar feio. Se eu não conseguir fazer nenhum, a gente já faz. Porque salto não dá, né? Não, mas porque salto você eu vou sabe... ter desculpa, né, Paulo? Não, mas olha só. Não quer dizer que se você não consiga, é só colocar foco nisso para voltar, para ir melhorando. Estimulando isso. Acho que o primeiro teste é perceber se sem flexionar os joelhos eu consigo alcançar minhas mãos no chão. Não consigo, não. Vocês conseguem, gente? Ai. Isso. E beleza, e volta. Volta, descansa. A gente já... Esse é o primeiro que já não deu certo. E a ideia é só realmente testar. Alcanço, não alcanço? Mas volta um pouquinho, Keila. Aí a gente vai... Vamos lá, vamos... Tá, fui num primeiro movimento, onde tá? Ele vai vir em você, pode ficar sossegado. Se eu estou aqui e eu vou aqui e minha mão chegou aqui, o que ele já me sinaliza? Ele já me sinaliza que toda essa parte posterior do meu corpo está muito rígida, muito dura. Tá. Desde parte posterior de coxa, que é a primeira coisa que a gente fala, né? Que a gente pensa, nossa, tá tudo duro aqui atrás. Aí vem bumbum, lombar, mas a coluna tá muito dura também. Ela só tá aqui, mas tá em bloco. Então a gente começa com estratégias, por exemplo, de mobilizar a coluna cervical, a coluna torácica. Aí eu vou chegando lá embaixo, aí eu relaxo a cabeça, relaxo os Como ombros. se a sua cabeça... Quando você vai ver, já vai alcançando, vai aumentando, vai diminuindo a distância. A gravidade agir empurrando o meu tronco para baixo, sabe? Entendi. Relaxa a cervical também um pouquinho, deixa a cabeça pesada. E é isso, e aí volta devagarzinho. Então a gente já começa a ganhar. E eu posso fazer esse tipo de testes com as pessoas mais velhas também. Com certeza. Com certeza. O nosso corpo ele é muito sábio, né? É um movimento simples. Eu vou abaixar para ver até onde eu vou. Eu não vou de uma vez. Não vou forçar. E eu posso fazer isso todo dia e vai melhorando todo dia, Paulo e Cláudia? Não é só isso. Como a gente disse, isso é um teste. Certo. A gente se movimentar melhor envolve capacidade de alcançar, capacidade de voltar dessa amplitude, porque não adianta nada eu chegar lá e travar. Eu preciso ter o corpo móvel para ir e voltar.
eu preciso coordenar coisas. Esse é um movimento simples, mas se eu pedir, por exemplo, para fazer esse movimento com a cabeça puxando e na volta, ao invés de eu voltar igual, eu voltar com a cabeça puxando e ondulando minha coluna, sabe? E fazendo ondinhas com a coluna. Então eu já vou distraindo meu corpo para ir construindo isso. Então a gente pega um teste e encontra formas de fazer isso funcionar melhor. Certo. Um outro teste, por exemplo. Um outro teste, olha lá. Chegar no cócoras, como o Paulo mostrou. Você vai lá embaixo, se acomoda, afasta os teus pés. Isso, excelente. Então veja como sinta, como a sua coluna fica bem posicionada. Daí tem o jeito certo de eu ficar parada assim, não? Não tem jeito certo ou errado. É você conseguir. Nós vamos envelhecendo e vamos perdendo mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril. Então esse é um teste excelente. Capacidade de equilibrar o tronco aqui em A cima. força no abdômen. E daí, por exemplo, o meu corpo, ele conhece o limite. Se eu não consigo, a priori eu não posso forçar, a despeito da idade. O que vai acontecer? O que acontece? Pode levantar um pouquinho. O que acontece com a maioria das pessoas, e tem muita gente que não consegue fazer isso que você fez, a pessoa que não consegue, o que acontece normalmente que a gente vê? Ela, para agachar, ela vai precisar tirar o calcanhar do chão. E esse movimento está errado. Não está errado. Ela ainda não alcança. Não está errado, mas é o que o corpo dela permite. Mas o correto é conseguir fazer... Então, não é sobre certo ou errado. Ela ficou tanto tempo numa posição que o tornozelo dela não permite. Só que ela não consegue se equilibrar tanto aqui na ponta do pé. É porque daí, para você ficar mais tempo assim, acho que vai doer mais. Ou então, ou talvez ela consiga ficar com o pé todo no chão, mas ela vai ficar assim, ó. Daí eu posso comprometer a coluna. Não vai comprometer, mas se ela for se arrumar aqui, ela vai acabar caindo. Ah, entendi. Entendeu? Então, esses testes... Não é o certo, é o ideal, vamos dizer assim. O ideal, tá. isso. Ele mostrar que, cara, o que eu não consigo. Se eu não consigo, o que está faltando? Como eu começo a melhorar isso? Entendi. Então, o cócoras, por exemplo, como a Cláudia estava explicando, ele fala muito sobre a saúde das articulações, tornozelo, joelho, quadril. Ele envolve a capacidade de equilibrar o tronco. Estou feliz que deu certo. Que linda! Ele envolve a capacidade de equilibrar o tronco no cócoras. E ele envolve também eu ter a capacidade não só de estar no cócoras desse jeito, mas de diferentes formas. Então eu posso perceber se eu consigo estar com o pé mais juntinho, se eu preciso mais aberto, se eu posso estar numa ponta de pé. Excelente. Sabe? Então é sobre... Treinar movimento é sobre, a partir do cócoras, que é uma base, eu ter variabilidade. Entendi. E você sentiu a força que você trabalha nas suas coxas? Agora que eu levantei, parece que esquentou um pouco. Mas não nada que tenha doído que eu precise levantar rápido. Sim. Então, já quando eu faço assim, eu sinto repuxar aqui. Cada ser humano vai ter uma característica. E aí que a gente entra também, em respeitar a individualidade de cada um. Talvez você não seja tão boa nisso agora, mas a gente pode melhorar. Entendi. Mas você é muito boa no cócoras. Talvez você tenha dificuldade na hora que eu precisar apoiar a mão no chão e colocar peso sobre as mãos. É que esse é o outro Que é um teste. outro teste. Eu consigo apoiar mãos... Qual é esse? Vamos ver. Então vai lá. O teste de chegar com as mãos no chão até a posição de quadrupedia. Né? Eu estou em pé e de repente eu vou pôr mão no chão e vou engatinhar. Olha vou só. voltar a ficar em pé. A cabeça, ela fica... Pensa num quadrúpede, num cavalo. A cabeça dele sempre aqui, tá né? pra frente. Peraí. Eu não tô aqui. Só pra você entender antes, pra você descansar. Eu não tô aqui, eu vou fazer isso. Ó, o joelho perto do chão. Tá. Baixa o Baixa o bumbum. joelho lambendo o chão, bem pertinho. ó. Cabeça passou. Pensa Lá num na cavalo. frente, ó. E aí a gente anda. Isso, mais levinha. E pra trás. Bumbum mais baixinho. E aí eu posso vir pro cócoras. Tá. E arrumo no cócoras. E aí daqui eu fico em pé. Deu. Eu fiquei feliz que eu quebrei a mão ano passado. Então significa que eu já consegui a mobilidade de novo na mão. Nossa. É aí que a gente vai passando. Eu não consigo me apoiar na mão porque meu punho dói.
Então vamos cuidar da saúde do punho. Por isso que eu fiquei feliz agora, que não doeu. Não tinha tentado fazer ainda, não doeu. Sim, então é essa parte, né? Então, de hora que eu chego na mão, quais as competências que aquele ser humano, em específico, tem dificuldade? Não tem. A gente gosta de dizer que a proposta de praticar movimento, ela é muito democrática. E é muito mais do que só o exercício. É você conseguir... É quase que o exercício completo, na verdade, né? É o corpo todo, é o corpo todo. A mente percebendo, entendendo. A gente vai fazendo um quebra-cabeça aqui, se a gente quiser. A expressão de força em cada movimento que você conduz a sua mão, tudo isso. O que é força, né? Por exemplo, a pessoa vai numa academia e aí ela pega o aparelho, ela coloca um tijolinho e fala, beleza, eu consigo fazer com 1, né? Será que eu consigo com 2, com 3? 3 é muito para mim. Mas a pessoa não sabe o que é força, uma pessoa que nunca fez, por exemplo. Agora, quando eu ponho a mão no chão e coloco peso sobre as mãos, é o meu peso. Eu não tenho que diminuir tijolinho. É você. E como eu lido com isso? E aí, se eu consigo dar 5 passos, beleza. E se eu tiver que dar 10 passos? E se eu consigo hoje 3, tá tudo bem. Mas é como eu me vejo hoje e o que eu posso melhorar disso para me manter funcional, me manter ativo nos próximos anos da minha vida. E isso é importante você entender, porque quando nós falamos de pessoas com mais de 60 anos de idade, por exemplo, que já começa a ter uma dificuldade que é natural da idade, você vê as pessoas que praticam atividade física e que se preocupam com essa mobilidade, melhorando a cada dia e tendo a sua qualidade de vida, que é o mais importante, né? Sim. Você começa a perceber o teu corpo e você começa a investir mais naquilo que você tem mais dificuldade. Por exemplo, se eu já sei que eu não consigo alcançar a mão, eu vou tentar cada dia um pouco mais ali. Estimular mais. Vou manter aquilo que eu consigo, mas eu vou fazer com que eu melhore, porque no futuro isso vai significar pegar alguma coisa no chão. Colocar um coisa boba. Coisa boba hoje, né? Sim. Mas que vai fazer falta de você pegar e dar um nó no sapato. Que você Por falou. isso a autonomia. Uma outra questão, né? Aprender coisas novas. Me manter em desenvolvimento. Exatamente. Sabe? Muitas vezes a gente chega na metade da nossa vida, nos 40, 50 anos, e fala, já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já aprendi, ou me acomodei na minha profissão. Não existe isso, né? Eu tenho mais metade da minha vida pela frente. Que tal eu aprender, por exemplo, a confeitar? Né? Que tal eu aprender, por exemplo, uma nova língua? Que tal eu aprender um pouco mais sobre o meu corpo? Um outro teste bem legal que a gente tem, que talvez aí, Keila, seja um desafio para você. Vamos lá. É um joguinho, vamos lá. Por exemplo, é sentar e levantar do chão. Quanto menos mãos eu usar no chão, melhor. Só que eu vou te pedir para pensar em só três formas diferentes de sentar e levantar do chão. Sem pôr a mão no chão, né? Se eu precisar, eu vou usar. Eu não posso cair. O ideal é não. Quanto menos eu usar de apoio, mais autonomia eu tenho. Então, vamos lá. Legal. Ótimo. Sentar foi, vamos lá. Vamos lá. Levantar. Se precisar, usa. Importante, isso. Muito Excelente. Bom. Legal. Ótimo. Vamos tentar achar mais 2 jeitos diferentes. Ótimo. Agora, como que eu fiz a doutora? Deixa eu tentar. Levantar foi bem... Levantar é mais difícil pra mim. Levantar é o mais difícil eu mesmo. Acho mais difícil. Mas foi bem parecido com a primeira. Foi? A última tentativa, vamos tentar criar um pouquinho mais. Mas ela foi excelente. Foi, excelente. Como que eu posso fazer? Peraí. Posso usar a mão, vamos lá. Se eu uso a mão, de que jeito eu posso? Ficou mais fácil. Ficou bem fácil. Sendo uma mão só já ficou fácil, né, Nia? Com a mão só, tudo bem. Mas, por exemplo, eu posso descer assim. Ai, não tinha... Olha que legal.
Posso subir usando ou Ai, não que a mão. humilhação, hein, Paulo? Poxa vida! Humilhação nada, você foi ótima. Foi ótimo, mas... Faz de novo, que a vibração eu não vi. Faz de novo, Paulo, que eu gostei. A gente ensina. A gente ensina formas de chegar. Por exemplo, na luta. Por exemplo, um ser humano que luta, né? Ele é um ser humano que ele precisa aprender a fazer o corpo dele funcionar quando tem um outro ser humano interagindo. Então vamos supor que alguém me empurrou. A Cláudia me empurrou, eu fui caí no chão. Para eu levantar, ela tá vindo me agredir, eu preciso manter a distância e preciso levantar em segurança. Ah, tá. Entendeu? Então, são formas que a gente vai ensinando do corpo se movimentar. Então, sentar e levantar do chão, cair sem se machucar, voltar a ficar em pé sem precisar as mãos, quer dizer que eu tenho um corpo disponível. Que funciona muito Agora, bem. você vê como a gente perde a mobilidade. Vou tentar falar uma coisa pra você. Quando eu era criança, eu só sentava assim, ó. Sim. Muito bom. Só Só que agora a minha perna dói. Incomoda, mas antes eu só sentava assim, ó, com a perna assim. Mas sabe Não sei se você que tá em casa já sentou dessa maneira, olha, com as pernas assim. Poucas pessoas conseguem, porque você faz todo esse movimento. Então, às vezes, eu tento fazer em casa ainda justamente para isso, para não perder isso. Mas hoje eu já sinto mais, repuxar. Quer coisa ver que eu não uma sentia. dica simples? Vamos ficar aqui um pouquinho. Uma dica simples que tem a ver com isso que eu vou falar. Para o pessoal de casa, inclusive. Ao invés da gente ficar o tempo todo na cadeira trabalhando, pega o computador, ou um livro, ou o celular, um momento que você for ficar, e vem para o chão. Vem para o chão, porque você se acomodou assim agora. Legal. Mas você não fica muito tempo, né? Você precisa se movimentar. Você precisa se mexer, é verdade. Você vai se movimentar. Então, se você nessa E você vai posição, começar a reparar que tudo isso você vai conseguindo fazer de novo. vai voltando. Porque às vezes eu faço isso em casa de novo, justamente. Fiz algumas vezes aqui quando a gente recebe animal, às vezes eu ficava sentada e fazia isso. Daí eu percebia que depois de um dia, por exemplo, hoje eu fiz. Se eu chegar em casa e começar a fazer, amanhã eu tô fazendo normal de novo. Quer dizer, é a falta de você fazer. De você fazer, que a gente não percebe, né? Você deixa de fazer algumas coisas. Por isso a importância de você se educar para poder ter essa mobilidade no dia a dia. Porque tudo isso vai fazer a diferença na velhice. Na vida, com certeza. Na vida. Hoje em dia as pessoas têm vários sofás bem aconchegantes. É o que o Paulo falou, hoje em dia tudo convida pra você não fazer mais nada. Então imagina tá tudo ao alcance da mão que é pra você não fazer mais nada. Esse corpo que ele é feito para fazer várias coisas sem movimento. Vai encurtando, daqui a pouco não consigo amarrar o sapato, não consigo vestir mais uma blusa. E acontece mesmo. Com certeza. Pra quem é mais jovem, fala, não, mas isso nunca vai acontecer. Mas acontece. Você vai chegando um tempo que você não consegue mais fazer as coisas. Isso mesmo. Né? E esse trabalho de vocês, o treino em casa, como que vocês têm feito? Vocês têm feito aulas também pela internet para as pessoas em casa acompanharem? A gente tem uma página no Instagram, chama Treino Lá em Casa, @Treino Lá em Casa, tudo junto. A gente tem uma proposta que chama Move Mais, que é uma proposta de trazer mais movimento para o seu corpo. A gente tem lives, a gente tem alguns vídeos. Daí nas lives vocês fazem os exercícios para o povo se mexer também? Como é que é? A gente demonstra, isso ensina. É legal. A gente tem... Pra pessoa aprender certo também, né? Porque não adianta, às vezes, você começar a fazer sem ter essa noção, fazer por conta própria. Eu sempre falo isso. Você não faça nada por conta própria. Conversa com o seu médico, tenha essa autorização e, acima de tudo, acompanhe quem sabe fazer, quem tem propriedade para fazer isso, para que você que está na tua casa tenha a possibilidade de aprender da maneira correta, para você não se machucar. Isso. Porque em casa também pode se machucar se você fizer errado, né? Isso, e na nossa proposta, nós precisamos assim, ó, de um pedaço de chão livre e uma parede. Você não precisa estar dentro de uma academia, não. É você, Porque o na seu parede, corpo... o que você faz na parede? Na parede a gente tem muita coisa. Então, uma parede lisinha é ótimo para nós. Por exemplo... Faz uma antes da gente encerrar na parede, que agora eu fiquei curiosa. Vou até puxar aqui, peraí. O Napoleão. Eu vou fazer. Por exemplo, Keila. Vamos demonstrar para Keila, né? Para ela experimentar. Fica de lado para eles poderem ver em casa. O que acontece no Napoleão? O Napoleão é uma proposta de mobilizar a musculatura uma musculatura chamada grande dorsal, latíssimo do dorso, né?
que é uma musculatura que puxa a nossa escápula para baixo. A gente está aqui trabalhando, olhando para baixo. vai A gente está o curvando. tempo todo ficando assim. Ele traz o movimento oposto para a por isso gente que vai ficando crescer e corcunda. abrir isso aqui. Isso. Como que ele funciona? Você vai medir um braço de distância, faz Certo. você também, Keila. Um braço de distância, separa um pouquinho os pés e aí a gente vai soltar os braços. Estica o seu braço, Keila, aqui, ó. Estica o braço aqui. Estica Vai o um pouquinho cotovelo mais e um pra pouquinho. trás, Isso. isso. Aí a Cláudia vai soltar os braços, ó, vai girar e aonde a mão dela parar, ela começa com a mão toda lá na parede, bumbum pra trás, não deixa a mão escorregar não. Tá. Bumbum pra trás e levar o meio do peito na direção da parede. Ó, bumbum pra trás, a mão fica lá em cima. E eu quero fazer um buraco aqui, ó. Olha o queixo na direção da parede, sem escorregar a mão. Você vê? Isso aqui eu quero que abra. Entendeu? E aí a gente pede, quem tá fácil, a gente pede para fazer um copinho na mão. Olha, você que tá na sua casa, que a gente tá de costas, só pra você entender. Você vai pôr a mão, você faz de conta que aqui é uma parede, certo, Paulo? Isso. Daí você vai jogar o seu queixo pra cá. Aqui é a parede, tá? Pra você que tá em casa. Vai jogar o seu corpo pra trás. Bumbum pra trás e peito pra tem frente. que ficar em cima do pé, ó. Eu quero tudo empinar o bumbum certinho. e eu quero o fazer peito esse arco abrindo. com as minhas costas. E aqui, Isso. aqui. Porque a minha coluna é como se meu peito. E eu minha não me coluna, mexo. Eu só sinto, só deixo a vai gravidade. Eu sinto repuxado. Você vai sentir toda essa Eu deixo a lateral do gravidade seu afundar meu peito. É como se uma coluna atravessasse o peito. Isso. Quer dizer, você não se mexe, mas aqui você estica. Eu tô com peso ali. Entendi. O peso do meu tronco, a mão tá aqui. Daí você consegue esticar tudo. Tudo, parece que você fica maior. E você ajuda essa parte aqui. Por Isso isso que você abre. que está em casa precisa entender que você vai abrir essa parte. Porque muitas vezes você vai envelhecer, não sei se você já deve ter percebido. Você vai Sim, vai. começando a encurvar, o seu As corpo vai pra pessoas falam, frente. já diminuiu o tamanho. Não é que diminuiu, é que você já começa a sentir, sabe assim? Aqui, fazendo assim, como se você estivesse levando o peso do mundo nas A costas. gente também Isso faz a mesmo. ponte, que é muito legal, que a Clau mede um braço de distância, mas ela tá de costas para a parede. E aí ela vai pelo alto aquele assim, ó, ela vai alcançar a parede, vai fazer todo esse ar. Aí volta. Mas quase que dobra. Ou ela pode ir pela lateral também. Aí ela faz a ponte Olha! pro lado, sai do outro. Meu E aí a coluna ideia- vai ficando disponível. E a ideia é ir cada vez mais baixo. Lá embaixo? Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Encosta um pouquinho, Paulo, para eles mostrarem nessa câmera. Encosta você um pouquinho. Lá. Vai de novo, Cláudio, que os meninos estão mostrando nessa câmera para você que tem em casa ver melhor. Olha, gente, que beleza. Não vou nem tentar. Esse eu não vou nem tentar. Olha, o Instagram, treino lá em casa. Vou pedir pra vocês voltarem. Vamos fazer mais coisas? Vamos. O que vocês acham? Claro, é uma Sempre eu não preciso de muita coisa, nem de acessórios e de aparelhos para Um nada. espaço livre. Aqui a E gente a consegue fazer parede? A mais. gente consegue fazer uma parede e a gente pode construir muita coisa legal. A nossa ideia é assim, o nosso corpo, ele funciona, a gente divide em 3 planos de movimento. Plano alto, quando eu tô só com o pé no chão, a gente está em pé, ou se eu tiver só com as mãos no chão e tiver com a perna para cima, eu tô fazendo coisas, movimentos no plano alto. Tá? Se eu fizer uma parada de mão, se eu fizer uma estrelinha e aprender a fazer isso e pondo peso na mão, eu estou treinando no plano alto. Se eu tiver com mãos e pés no chão, igual a gente ficou de quadrúpede, eu estou no plano médio. Então eu estou andando, eu posso girar, eu posso Dentro do subir, movimento básico, você faz várias coisas. eu faço várias coisas. Que legal. Plano médio. E se eu tiver com mais partes do meu corpo no chão, eu estou num plano baixo. Então eu posso estar no alto, andando. Eu posso entrar numa quadrupedia. Isso vira um E treino. de repente eu legal. posso ter mais partes Jesus do meu amado. corpo no chão. Envolvendo o Meu movimento. Deus do E a gente vai desenvolvendo tudo isso. Que legal. Então pensa no que nós vamos fazer na próxima. Pode deixar, Adorei, muito Cláudia. Fica aqui pra vocês. ótima, Já que vocês se viu? exercitaram muito, fica aqui pra vocês comerem doce. Claro. Obrigada, Muito Paulo. obrigado. foi um ótima, prazer. Vou convidar pra vocês verem mais Parabéns. coisas. Vou treinar mais.
Vou parar rapidinho e depois do intervalo nós voltamos para fazermos. Hoje a nossa receita já veio pronta. Hoje você vai aprender a faturar na finalização da decoração do seu bolo com esculturas de arroz. Não saia daí não, que Mi vai ensinar tudinho pra gente. Olha que lindo. Estamos de volta e vamos aprender a decorar bolos. Por que eu falei pra você que é legal quando você aprende essa finalização? Porque esse que a Milena vai ensinar pra gente hoje, se você entrar no Instagram dela, que é o Milena Moraes Confeitaria, o que você vai ver? Você vai ver que tem até bolos de casamento que ela fez desse jeito. Daí você tem todos os andares. Só que a apresentação do teu produto, ela valoriza demais o teu trabalho e, consequentemente, você consegue ganhar mais. E eu acho importante, né, Mi? A Mi tá dando aula dessa decoração. Aliás, quero mandar um beijo pra Eliane, que Nobero, que apresentou a gente. Sim. Seja bem-vinda. Muito a estreia da Mi com algo tão lindo. Sim. Tinha que ser... Você já foi aluna dali? Já. Tinha que ser aluna dela mesmo. A mestre, né? É, que a gente ama. sim. A gente ama, viu, Eli? Um beijo. Estamos com saudades. Então, e daí é legal porque você pode fazer, por exemplo, a escultura. Eu pedi para ela trazer tudo para você entender a escultura de arroz. Você pode fazer vários formatos, porque é uma folha mesmo de arroz que você encontra com facilidade. Ela vai ensinar você a hidratar. E a partir dessa folha, você pode... É uma escultura mesmo. Então, você escolhe como você vai fazer. É legal porque um bolo nunca vai ficar 100% igual ao outro. Então, você consegue usar a sua criatividade para fazer esse trabalho. E, consequentemente, por exemplo, o bolo que está pronto, a Mi, eu falei para ela, pode fazer o bolo fake. Porque muitas vezes, até no próprio bolo de casamento, você vai ver que tem alguns andares e não são todos os andares do bolo de verdade. Este daqui que nós vamos fazer, que os meninos estão te mostrando agora, é o bolo verdadeiro. Então, claro que você tem que tomar mais cuidado para fazer todo o desenho dele, porque você pode estragar o bolo. Então, quando você começar a trabalhar com isso, você pode ver os vídeos da Mi e tudo, você começa fazendo no bolo fake, Sim. não é, Mi? Sim. Para garantir, Sim. né? E traz uma segurança melhor de você conseguir trabalhar e explorar também a sua criatividade. Claro que quando o cliente ele faz um pedido, ele manda a inspiração dele. Normalmente e tem eles cliente... mandam uma foto, né? Sim, e tem cliente que fala, eu deixo por sua conta. Então você consegue explorar até mais a sua criatividade testando no bolo fake para você praticar depois num bolo pronto, profissional, que você vai entregar pro seu cliente na casa Porque dele. o bolo fake, aqui ela já fez a preparação, tá na tela também que o Emerson vai pôr pra você, como é que se faz o chantininho, que é uma delícia, porque elas misturam o leite em pó com o chantilly, então o sabor dessa cobertura é maravilhoso. Sim. Então você já vai poder fazer, quando você faz no fake, você pode tirar, se quebrar alguma coisinha. Aqui você pode estragar o bolo. Sim. Então fica mais difícil para consertar. Mas como Mi é expert no assunto, nós vamos meter bala no bolo. Sim, vamos lá. Vamos começar. Por onde nós começamos? Ó, aqui são as folhas já, elas prontam. O que acontece? Aqui você molda em cima desse tapete. É um tapete que ele é forneável. Você pode levar para o forno ou não. Então aqui, depois que você amoleceu, tingiu, você molda a cor. Eu trouxe algumas cores para vocês verem como fica, ó. Tá vendo? Elas têm algumas ranhuras, outras mais curtas, outras não, outras menores. E aí você corta a folha de arroz e deixa do tamanho que você quer. Como que eu vou fazer chegar nesse ponto? Tá, vamos lá. Ó, aqui a gente tá com a nossa Deixa eu folha só puxar de... aqui pra ficar mais fácil pros meninos mostrar, depois eu ponho de volta pra cá. Aqui a gente tá com a nossa folha de arroz. Certo. Você falou sobre onde a gente compra, né? A folha de arroz a gente consegue encontrar nessas casas de confeiteiros ou até nas casas japonesas que vendem produtos, porque são folhas que eles usam pra fazer aquelas comidas japonesas. Tá. E aí, assim, a gente vai colocar o corante, esse é um corante pink. A gente pinga algumas gotinhas. Na água? Na água fria mesmo, tá? Não precisa mornar a água. A gente vem com papel de arroz. É só um pinguinho mesmo do corante, É né? só pra dar uma cor. E aí que você já pode pôr a mãozinha. E aqui eu já vou avaliar. Olha só como pega bem. A Mi quis fazer das cores do programa. Na cor que você vai escolher, sempre começa com menos, porque fica mais fácil para você consertar. Então, por Isso. exemplo, se você achar que tá muito claro, você coloca um pouco mais do pink até chegar no tom que você quiser. Exato. Então, esse é o primeiro passo. Eu deixo mergulhado aí ou não? Você deixa mergulhada aqui em torno de uns 10 segundinhos, só pra ela amolecer. Só Vou pra ficar- tirar Tá. pra você ver que ela já deu uma boa amolecidinha. Aí a gente volta de novo, espera alguns segundinhos pra ela amolecer mais. Depois que eu tirar daí é que eu já faço a escultura, Mi? Isso, você molda. Então eu moldo antes de ir pro Isso. forno ou pra ficar descansando. Isso, exato. Tá.
Se eu não for colocar... Eu falei pra mim que eu acho muito arriscado você que nunca fez colocar no forno. Sim. Porque pode queimar, daí você perde o trabalho. Sim, e não é só queimar. Dependendo do modo que você coloca no forno, ela começa a criar umas bolhas de ar. Ah, então vai estragar de todo jeito. É, e aí assim, o tempo de forno é algo que você assim... Gente, eu tenho uma encomenda, não dá tempo de esperar de um dia pro outro. Então a gente leva o forno ali no máximo a temperatura de 10 graus. Tá. Bem baixinho, e o tempo é de 10 a 5 minutinhos no forno. Muito rápido. É, muito rápido. Então o ideal para começar, para você não ter prejuízo também, porque tudo isso você vai pagar. Quanto eu gasto na folha? Na folha ela é em torno de R$33. Então, você está gastando, você não vai desperdiçar. Então daí você vai fazer isso daqui, vai fazer a escultura e dorme ali, deixa Isso, deixa ela secar em temperatura ambiente. De um dia pro outro. Nada. Não, deixa ela secar naturalmente, ó. Ela já amoleceu. Olha, já amoleceu todinha. Ó. Aqui você pode apertar com a mãozinha. Essa aqui ela ficou bem mais clarinha, ó. E aí você pode cortar com a tesoura. Deixa eu pôr só mais pra cá para os meninos poderem mostrar melhor. Tá, isso, melhor. Ó. E aí você molda o formato que você quer. Ó. Você deixa ela menor, maior. Eu sempre gosto de fazer umas pontinhas, porque se você for trabalhar com um bolo fake, você pode espetar ela direto. Aí então eu faço o ideal é sempre deixar a pontinha, né? É. Ó. Daí você vai montando do jeito que você achar, porque o jeito que você montar aqui, como a Mi tá fazendo, é o jeito que já vai ficar para secar. Isso, ela vai ficar desse formato. Você vai colocar no papel manteiga, Mi? Esse é um tapete... Como chama? Ele é um tapete de silicone forneável. No tapete de silicone. Isso. Daí, por exemplo, essa daqui já tá pronta. Já então tá pronta. Então eu vou deixar de um dia pra noite aqui no mesmo lugar. Isso. Então é bom eu já moldar no tapete de Sim, silicone, pra já deixar descansando aqui. Exato. Certo. E o ideal é uma dica importante, não ficar movendo e nem pondo a mão. Por quê? Do jeito que ficar aí eu já ponho. Isso. Por que essa dica? Porque ela, você encosta a mão, ela começa a ressecar. Você pode pôr a mão que ela já tá secando. Ah, então se eu encostar pode ficar... Ela rasga. Ela fica... Deixa eu achar uma aqui, ó. Vou fazer mais essa aqui, uma. ó. Tá vendo, ó? Ela dá umas rasgadinhas, olha, se você puxar antes do tempo. Ó o buraquinho. Isso. Daí não vai ficar bonito. Uma ou outra, tudo bem que parece que tá assim. Sim. Mas se você deixar todas assim, não vai ficar legal. Exato. Certo. Daí aqui, ó, eu vou misturar, certo? Isso. Se você quiser colocar mais corante, pode põe mais colocar. Um pouquinho. Você quer laranja ou rosa? Quero laranja mesmo. Laranja? Ou rosa. Ah, pode ser, tanto faz. Aí você dá uma mexidinha com a mão. Tá. Pode mexer que ela, daqui a pouco ela amolece. Começa a amolecer. Não preciso virar nada, né? Não. Espera amolecer. Isso. Ó, tem um paninho aqui pra fazer a... Agora, alguém já pediu escultura assim que seja parecido com alguma coisa? Algum bichinho, alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não tive esse pedido. Porque eu acho que é mais difícil, né? Porque elas são sempre moldar desse tamanho, né? O arroz, a folha, né? Isso. Você percebe que ela já tá começando a amolecer. Só que eu não sei o que eu fiz, que ela quebrou aqui um pedacinho. Não tem problema. Não? Não. Não, porque você pode fazer ela de diversos tamanhos. Como eu te falei, você pode dividir a folha no meio, cortar um tamanho menor, outro maior, como eu fiz com essas aqui, ó. Essa era uma folha inteira, eu dividi o tamanho em duas, ó. Tá. E aí eu moldei. E aí aqui você vai fazendo a montagem lá na hora no seu bolo. Entendi. Entendeu? Nós vamos montar ele já, né, Mi? Sim. Então não tem problema. Ó, já tá bem molinha. Já, ó. Foi? Ainda não. Ó, eu cortei um pedacinho. Ela quebrou. Não tem problema não. E pra fazer essa decoração, o que você vai usar? O que nós vamos usar pra fazer? Ó, pra finalizar, pra ficar bem parecido com aquele ali, a gente vai fazer algumas ranhuras com palito. E a gente vai utilizar a bombinha com o corante amarelo. Agora sim. Agora sim. Agora eu ponho aqui, certo? Na sua casa, não se esqueça, você vai fazer da mesma forma. Você quer mais escuro, dependendo da cor que você escolher? Então, mas aí eu já tem que deixar ela inteira, né, minha? Não, mas não tem problema, você pode moldar. Ó, aí você vai moldando com a ponta dos dedinhos o formato que você desejar. Você pode deixar ela mais enrugada, menos enrugada. Quero deixar mais assim. Isso. Não esquecendo da pontinha no final, né? Ó, que linda que tá ficando. Tá vendo? Eu queria que parecesse mais uma flor, sabe? Ah, sim. Será abrir mais aqui, abrir um pouquinho mais na lateral. Isso, sim. Pronto. Tipo uma folhagem, né? Daí ela vai ficar assim até amanhã. Isso, aí você deixa. Não mexa mais e deixa descansar. Porque senão você acaba
abrindo a folha de arroz. Ela é uma Entendi. folha muito delicada depois que ela tá molhada. Ela é finíssima, Ela né? é muito fina. Você viu que na hora que você colocou, ela já deu uma rasgadinha. Então ela é Imagina bem assim. fininha. Daí vai ficar assim e nós vamos fazer a decoração. Isso. Vamos lá. Vamos pra Só decoração. quero tirar esse daqui para não atrapalhar você. Chuta. Pronto. Não, você não. Não? Foi. Aqui, ó. Aqui a gente tá com o nosso bolo verdadeiro, tá? Esse é verdadeiro. Eu costumo explorar bastante, eu gosto muito de fazer bolos de andares e verdadeiros também. É tanto que quando eu fiz o bolo que você viu do meu casamento, ninguém acreditou que aquele bolo era de verdade. Todos os andares. É, todos os andares. As pessoas ficavam me perguntando, mas é de comer? A gente come? Gente, é de verdade, foi eu que fiz. E fica bonito, parece de mentira. Fica. Ó, aqui a gente vai fazer as ranhuras, tá? Com palito de churrasco. Acho que dá pra ver aqui, Tá, né? pode ir fazendo que Ó. ele vai mostrando. Pode ficar Não tranquilo. precisa ter um material específico pra você que tá iniciando na sua casa, tá? Então a gente vem aqui com palitinho de churrasco, faz algumas ranhuras, ó. Porque depois da ranhura, eu já vou pintar essa ranhura, né? É, Mi? eu vou te Então é ensinar legal uma ter técnica muito legal. Ter a ranhura justamente pra isso, Sim. né? Pra poder fazer certinho. Isso. Tá. E ele dá um diferencial, não fica um bolo que nem você falou, ele não fica um bolo comum. Não é um fica. bolo que você vê em todo lugar. Ó. Você pode fazer, não tem formato certo. Você vai fazendo umas ranhuras. Tenta. Isso. Olha que lindo. Mais fácil do que fazer os exercícios do colo da Cláudia. Ó, e não tem problema que ele fique com essas estrias. Porque Tá. são ranhuras mesmo. Eu imaginei isso. Ó, aí aqui agora a gente pega o nosso pó dourado, tá? Na tampinha mesmo. Ah, isso que eu quero saber. Mas nesse daqui, tá, Mi? Que Tá. é mais fácil para os meninos mostrarem desse Uhum. ladinho aqui. Eu vou deixar você fazer, senhora. Colocar você pra ser confeiteira Oh, meu hoje, um Deus. dia de confeiteira. Ó, isso aqui é um álcool de cereal, tá bom? É uma substância alcoólica que a gente usa especialmente pra fazer esses trabalhos E tudo eu com posso pó. comer, né? Tudo, tudo. A folha também. Tudo, tudo comestível. Vou derramar aqui um pouquinho. Esse álcool também não tem problema, Não. que já é pra isso, É, próprio pra comestível. Ó, aqui eu tô com um pincel. Esse pincel é próprio que eu peguei pra confeitaria, mas você pode comprar na casa de maquiagem mesmo e fazer ele esterilizar na sua casa e fazer pra confeitaria. Certo. Eu misturo aqui um pouquinho do álcool de cereal com o nosso pó de decoração da cor Daí dourada. eu pinto bem no meio da ranhura. Isso, exato. Ó, eu vou vir aqui, ó, com o meu pincel e vou dar leves batidinhas, ó. Você tá vendo? Daí você tem que tomar cuidado pra não ficar nem muito grande a ranhura e nem muito pequenininha também, pra não Exato. borrar, né, Mi? É, Olha que lindo. E a ideia é que fique mesmo como se fosse um rachadinho. é. Lá no Instagram da Mi, que é o Milena Moraes Confeitaria, é confeitaria mesmo, né? Isso. Confeitaria, tem vários dos bolos que ela faz e tem o bolo de casamento dela, que ela mesma fez, que foi esse que inspirou a gente hoje. Sim. Pra fazer esse daqui. No Facebook também, já tá aí na tela pra você, Milena Moraes. Tem todos os endereços eletrônicos aí da Mi pra você acompanhá-la e também pra você fazer a sua encomenda. Porque você pedindo com antecedência, ela desenvolve o bolo pra você também. Sim. Tá tudo aí na tela, todos os contatos dela. Porque tem o TikTok também, que é o Milena Moraes Confeitaria. Pra você fazer encomenda, tem o WhatsApp dela, que tá aí na tela também, que é o 953399928. Pelo WhatsApp, pelo e-mail, você também conversa com ela e daí ela te manda tudo que ela tem, o cardápio, tudo já os preços. Assim? Isso, vai Aí no dando meio. assim, ó, umas batidinhas. Isso. Com a mão bem. Ai, meu Deus, peraí. Isso. Não tem problema que ele fique com um lado maior, outro menor, porque a intenção é essa. A intenção é a gente fazer um bolo com ranhuras. Não ficar aqui, a ranhura não é Isso, certinha. Isso. É como se fosse, vamos pensar que um bolo ele é uma pedra preciosa e que você precisa lapidar. Que ele precisa ficar com essas ranhuras, né? Como que você coloca, a gente tem 3 minutos, por isso que eu tô... Ah, certo. Quero que você coloque, As folhas de arroz, né? eu tô tentando imitar do jeitinho que você tá fazendo ali, peraí. Mas como que você coloca? Só essa enfiar, assim. Só? Só espetar. Isso. Isso. Ó, no bolo de verdade é um pouco mais prático de fazer, porque ele é mais molinho, né? Então não tem a firmeza que o isopor tem. Então fica muito mais prático.
Falta uma ainda, uma ranhura? Falta. Faz a outra ranhura pra ficar bonito, pra gente encerrar com ele bem bonito. Dá até dó de cortar, né, Mi? É. É que você fez umas assim que elas ficam... Ah, tá aqui. Acho que é essa que fica meio deitada assim. Como que você Isso. conseguiu? Ah, tá. É a posição que você coloca elas. É a posição do encaixe que você pode colocar. Cada vez eu tenho mais certeza que cada um nasceu fazer uma coisa nessa vida, viu, Mi? Não tem essa criatividade toda pra ficar bonito igual o seu. Deixa eu te ajudar. Esse aqui a gente põe aqui. Tá ficando tudo um pouco rosa. Tem mais folhas Foi aqui. mais rosa. Mi. Ah, você pôs aí. Olha que lindo! Tá aqui, ó. Eu trouxe bastante. Ih, quebrei um. Não tem problema, Oh, meu pode Deus. deixar. Gostoso? Gostoso mesmo. Ela é mais natural, né? Ela é uma folha bem leve, até pra comer. Eu gostei dessas caidinhas assim. Olha que lindo. Eu já sou a perua, né? Não é pra colocar tanto enfeite assim, né, Mi? Tá ficando muito, né? Não, tá lindo. Olha, gente. Então dá pra firmar assim também? Dá. Olha que lindo. Com bolo de verdade, como eu te falei, no bolo sem ser o fake, você tem mais movimento Ai, mas assim... pra fica testar. E o fake a gente faz pra... bonito, né, pra gente? teste. Não dá dó de comer, Cláudia, Paulo? Mais ou menos, né, Paulo? De abacaxi. Eu não Abacaxi. tenho dó, É, não. de abacaxi com um creme de ninho que você me pediu. Nossa, que coisa linda e coisa boa. Ah, olha os outros. Eu até vou pedir para os meninos mostrarem. Ela trouxe algumas das coisas que ela faz para vender também. Então você pode fazer a tua encomenda, não é só de bolo de aniversário. Tem bolo de pote, tem mini bolos, tem vários bolos também, tá? Ô, Mi, corta para eu poder experimentar um pedacinho. Vou cortar. Ó, Olha que coisa mais linda. Só faltou o pozinho, né, Mi? é. Mas olha que lindo. Muito lindo. Que dó de cortar o bolo, meu Deus. Olha. Vou cortar pra você Corta só esse provar. pedaço que não tá enfeitado, que eu vou tirar a foto dele assim lindo. Nossa, me olha como ficou linda na tela. Ficou Gente, lindo, que um coisa arraso. mais linda. Esse aqui é um... Ô, Mi, quanto eu gasto pra fazer um bolo desse? Olha, esse Desse bolo... daí, esse que você fez, Esse desse modelo tamanho. aqui, a gente gasta em torno de R$300. Mas pra vender quanto? Pra vender, eu vendo ele a 400. Pelo movimento da escultura, o trabalho. Então, você vê como ele fica mais caro por causa dessa finalização. Sim. Por isso que é legal você que tá na sua casa aprender. Olha que lindo por dentro também. Só dá uma mordida pra poder encerrar comendo. Ai, claro. Que eu não aguento de vontade de experimentar. Com docinho, né? Ai, esse chantininho é maravilhoso. É, eu caprichei pra você. Superei, disseram que não era minha vez. Olha pra mim e vê onde eu cheguei. Vai! Além de tudo, é maravilhoso, Ai, Mi. que bom. Que delícia. Não, Fico esse muito chantininho é tão feliz. gostoso que ele puro já é bom. É gostoso, né? E ele é muito Lindo. prático de fazer Lindo. também. Volta mais vezes pra fazer mais coisa Volto, boa. claro. Ai, muito Eu obrigada, quero fazer, viu? sabe qual? Ah. O do coco, que você falou. Tá. Fica lindo, parece ser tão bom. Tá? Tá. Obrigada, minha Imagina, querida. eu que agradeço. Paulo, Cláudia, obrigada pela companhia hoje. Obrigada a você também por estar aqui com a gente. Uma alegria ter você conosco. Nós voltamos amanhã, às 2 horas da tarde, com mais tudo de bom pra você. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.